Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós daremos continuidade aos estudos sobre a água. Hoje estudaremos a vida dentro da água. A água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. São os organismos aquáticos, como alguns tipos de plantas, as algas, os mamíferos aquáticos, os peixes e outros animais invertebrados. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas plantas que podem alcançar vários metros de comprimento e outras são microscópicas. Aqui temos as sardinhas, que são peixes que vivem em grandes cardumes. Aqui na primeira foto nós temos os golfinhos, que são mamíferos aquáticos que respiram por pulmões, por isso eles precisam subir até a superfície da água para respirar. E aqui nós temos a Vitória Régia, que é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Continuando aqui na página 8 da apostila. Os organismos aquáticos precisam respirar, alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma dessas atividades nesse ambiente. Além disso, eles não sobrevivem muito tempo fora da água. Para respirar, por exemplo, esses organismos precisam retirar o oxigênio que está dissolvido na água. E cada grupo de seres vivos tem uma maneira própria para fazer isso. A maioria dos peixes tem brânquias, órgãos por onde a água passa, o oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado para o ambiente. Então aqui nós temos a representação de como funciona essa respiração branquial dos peixes. Olha só, a água entra pela boca e segue até as brânquias, onde o oxigênio é absorvido. A água vai sair então por essas brânquias, cheia de gás carbônico. Outro exemplo são as plantas aquáticas, que precisam manter suas folhas na superfície da água para receber a luz solar e produzir o seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Uma característica muito comum dessas plantas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação das folhas. Aqui nós temos uma ênfase para a estrutura do caule de uma planta aquática flutuando lá na superfície da água. Você sabia? É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas e ambas produzem o próprio alimento. Apesar das semelhanças, plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambientes aquáticos ou muito úmidos e não têm tronco, o caule, elas não têm nem folhas, nem flores ou sementes. Inclusive, algumas algas são microscópicas. Resumindo, algas não são plantas, ok, pessoal? Agora vamos entender como acontece a presença de vida microscópica na água.
Além dos organismos aquáticos, facilmente vistos a olho nu, como os peixes, por exemplo, existem na água milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno que compõem o plâncton. O plâncton é dividido em fitoplâncton, que é constituído pelas algas e bactérias que realizam fotossíntese, e também tem o grupo chamado de zooplâncton, que é formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam a fotossíntese. Então, a principal diferença entre fitoplâncton e zooplâncton é a realização ou não da fotossíntese. Os organismos planctônicos são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos, servindo de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos, que filtram a água e os capturam. Além disso, o fitoplâncton produz a maior parte do oxigênio da Terra, ok, pessoal? Isso é muito importante, olha só. O fitoplâncton produz a maior parte do oxigênio da Terra, inclusive aquele que nós respiramos. Entre os animais aquáticos que se alimentam do plâncton estão pequenos peixes, moluscos, baleias e até algumas espécies de tubarão. Aqui nesta imagem, nós temos o tubarão-baleia que nada com a boca aberta, filtrando o plâncton presente na água. Ele chega a comer aproximadamente 20 quilos de plâncton por dia. Você sabia? Existem também seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático, como os sapos, as tartarugas e os jacarés. Esses animais têm características que lhes permitem viver nos dois ambientes, ao menos por algum tempo ou em alguma etapa da vida. Aqui nós temos o exemplo do sapo, que inicialmente é um girino. Quando adultos, os sapos vivem em ambiente terrestre, úmido, e respiram por pulmões e pela pele. No entanto, na fase de larva, como girinos, eles vivem em ambientes aquáticos e respiram por brânquias. Então, agora vamos entender as atividades propostas para essa aula. Seção lápis na mão, na página 10. Número 1. Analise a tabela que mostra a porcentagem aproximada de água do planeta Terra, do amendoim, do corpo humano e da alface. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Na tabela, pinte de azul a coluna com o exemplo que apresenta a maior quantidade de água em sua composição. E de amarelo, a coluna com o exemplo que apresenta a menor quantidade de água em sua composição. Letra B. Construa um gráfico de barras que mostre a quantidade de água dos exemplos representados na tabela. Lembre-se de colocar os exemplos em ordem crescente
de acordo com a quantidade de água que apresentem. Vamos voltar ali na tabela. Vejam só. Vocês irão construir no eixo vertical, o em pé, as porcentagens. Vocês podem colocar essas porcentagens crescendo de 5 em 5%, tá bom? Até chegar no 100%, crescendo de 5 em 5. E no eixo horizontal, vocês irão colocar estes exemplos da nossa tabela. O planeta Terra, amendoim, o corpo humano adulto e a alface. Porém, lembrem-se de olhar quem tem a menor quantidade de água na composição, para ser o primeiro nesse eixo horizontal, e quem tem a maior quantidade de água na composição tem que ser o último elemento desse eixo. Número 2. Vinícius montou um aquário com pedras e plantas aquáticas, mas ainda não tem os peixes. Na aula de ciências, ele aprendeu que existem organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele sabe que apesar de não ter peixes, seu aquário contém seres vivos que ele não consegue enxergar. Letra A. Escreva o nome dos 2 grupos de organismos microscópicos presentes na água do aquário. Letra B. Explique qual é a importância dos organismos microscópicos presentes na água do aquário. Agora, exercício número 3, na página 11 da nossa apostila. Vocês farão a leitura do texto e irão responder as seguintes questões. Letra A. Você já viu um lugar como a terra de Severino ou vive em algum lugar assim? Vocês vão entender como quando fizerem a leitura do texto. Porém, com certeza vocês já viram lugares assim em algum filme ou já leram em algum livro. Então, eu quero que vocês escrevam sobre isso, pode ser em poucas linhas no caderno, tá bom? Mas escrevam alguma coisa. Digam as características deste lugar, tá bom? Letra B. Qual é a relação entre a presença de água e a existência de folhas, flores e frutas nas árvores? Letra C. A falta de chuvas pode provocar a escassez de alimentos? Explique como isso é possível. Então, pessoal, já está sendo afirmado que é possível. A água tem interferência, sim, na quantidade de alimentos de determinado local. Vocês irão explicar o porquê que isso acontece, tá bom? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida nesse conteúdo, eu estou à disposição no horário de atendimento. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.